escravizados pelo diabo. É uma palavra, amados, de despertamento, para que nós possamos nos despertar para a realidade de Deus, para que vivamos neste mundo no qual estamos inseridos no meio de uma guerra. Oh, glórias! Alegre-se, porque o Senhor te chamou para guerrear. Ô bênção, alegre-se, porque Deus te chamou para guerrear. E nós estamos no meio dessa guerra, queridos, e precisamos tomar posição com Deus. Precisamos marchar, seguir em frente, para que vejamos a glória do Eterno manifestar-se de forma poderosa na nossa vida. E vamos usar como base, mais uma vez, a vida de Paulo e Silas. Paulo e Silas foram homens poderosamente usados pelo Senhor. Eles estavam na cidade de Filipos. Filipos era uma província, uma espécie de província, uma cultura forte, uma cultura grega, porém sob domínio de Roma. O Império Romano dominava toda aquela área. E ali estavam essa dupla. Era uma cidade pagã, idólatra, difícil, complicada. E foi ali que a batalha manifestou-se. Andavam pela rua e uma mulher dominada, escravizada pelo diabo, gritava palavras boas, agradáveis. Quem não queria ouvir aquelas palavras? Realmente, palavras boas. Em instante vamos ler o texto, vocês verão que a palavra que aquela mulher, dominada pelo espírito imundo, proferia a respeito deles eram palavras boas. Mas não era a realidade. Não era a verdade. Porque o diabo nunca faz nada de bom para ninguém. Mesmo quando parece bom, mesmo quando parece agradável, saiba que por trás tem todo um plano, todo um projeto, toda uma estratégia para que lá na frente ele leve êxito, ele tenha ganho sobre aquilo que parece bom, sobre aquilo que ele faz que parece bom. Mas algo que chama-nos a atenção também nessa dupla, oração. Diz o texto que eles estavam indo para o local de oração. Provavelmente não havia ali ainda um local de reunião. Eles estavam caminhando em direção ao local de oração. E eles estavam sendo usados poderosamente pelo Senhor. E lembre-se, queres vitória na tua vida? Queres ser soldado, vencedor? Ore. Ore, ore, ore muito. Amém, amados? Vamos abrir a nossa Bíblia em Atos, capítulo 16, a partir do versículo 16 até o 18. Ouça com atenção, acompanhe na sua palavra, acompanhe na sua Bíblia. Aconteceu o quê? Indo nós para o lugar de oração. Estavam indo para onde? Para o lugar de oração. Precisamos ter um lugar de oração na nossa vida. Aconteceu o quê? Indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens são servos de Deus, e vos anuncio o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Amém? Vamos orar. Senhor, eu quero clamar que Tu venhas falar conosco. Dá-nos a revelação da palavra, Senhor. Oh Deus, edifica-nos, para que nós possamos, mais ainda, preparar-nos para fazermos a Tua vontade. Oh Deus, edifica a Tua igreja. Esse é meu clamor em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando nós observamos a palavra do Senhor, vamos ver ensinamentos que são grandiosos para a nossa vida. Ensinamentos que são bons. Ensinamentos que nos preparam para que nós possamos andar nesse mundo difícil. Nesse mundo dominado pelas trevas. Nesse mundo dominado pelo inimigo. A Bíblia diz que esse mundo jaz. Está nas mãos do maligno. Amados, quem domina esse mundo, diz a palavra, que é o inimigo de nossas almas. Portanto, estamos dentro de uma batalha, dentro de uma luta constante. Quando você acorda, o inimigo já está ali de prontidão para tentá-lo, tentar derrubar você,
tentar destruir a tua vida. E assim é durante todo o dia, Mas algo interessante, amados, é que nós não podemos nos assustar com essa situação. Não, de forma alguma. Nós não podemos ficar com medo dessa situação. O inimigo quer derrotar-me, o inimigo quer tocar na minha vida, ele quer me escravizar. Sim, ele quer te derrotar, ele quer tocar na tua vida, ele quer acabar com tua raça. No entanto, nós não podemos de forma alguma nos amedrontar, porque Deus é conosco, porque o Senhor é contigo, porque é o Espírito Santo que te edifica, é Ele que te coloca de pé, é Ele que te dá forças para seguir em frente, é Ele que te prepara, é Ele que te capacita, é Ele que te dá as armas necessárias para que você possa, nessa luta, vencer o inimigo de nossas almas. No entanto, nós não podemos de forma alguma menosprezar, e às vezes menosprezamos o poder do nosso inimigo. Nós não podemos de forma alguma achar que ele é um pobre coitado que não pode fazer nada contra nós. Não pense dessa forma, porque ele teve coragem de chamar o Senhor e tentar o Senhor ao extremo. Ele tentou a Cristo. Se ele teve coragem de tentar a Cristo, imagine a nós. E ele sabia quem era Cristo. Esteve na glória com o Senhor. Esteve ali. Ele conhecia o Todo-Poderoso. Sabia quem era o nosso Senhor. Mesmo assim, ele achou-se no direito de tentar trazer Cristo para o seu lado. Nós precisamos vigiar, irmãos. Vigiar, porque o inimigo ele está aí ao redor. Ele quer de todas as formas nos escravizar. E esse texto chama-nos atenção para esta realidade. O texto diz que existia uma jovem possessa de um espírito adivinhador. O espírito adivinhador. Ela não adivinhava porque tinha, assim, um dom de adivinhação. Não, era um espírito adivinhador. Nós temos que entender, irmãos, que nem tudo que parece que é de Deus, é de Deus. Nós precisamos compreender essa realidade. E nesse aspecto, um pouco mais à frente, vamos ver que parecia que ela estava glorificando o nome santo do Senhor, quando na verdade não era esse o objetivo. Vigia, crente. Vigia, amado. Prepara-te, porque a luta está diante de você. E se você não tiver cuidado, ele vai te escravizar. O inimigo de nossas almas vai escravizar a tua vida. Talvez ele não te mate, ele não acabe contigo, ele não te jogue na sarjeta, ele não te faça viciado em alguma coisa. Não, o maligno sabe como agir. Ele tem diversas estratégias. Ele sabe como escravizar o ser humano. Nós precisamos sim estarmos cheios do Espírito Santo do Senhor. Eis, amados, o espírito maligno, ele só domina aqueles que dão legalidade. E dar legalidade é dar permissão. É quando alguém abre o coração através das práticas imundas, das práticas erradas, da desobediência ao Todo-Poderoso, todo tipo de desobediência. Consequentemente, afasta o homem de Deus e gera o pecado, e o pecado abre a porta, dá-se legalidade para que o inimigo haja na vida. É dessa forma que o maligno domina, irmãos, é dessa forma que ele consegue dominar o ser humano, e é por isso que o Senhor chama-nos à santidade, chama-nos para vivermos a verdade dele. Nesse texto somos chamados a atenção para algo interessante. Eles estavam indo para o lugar de oração. Estavam indo para o lugar de oração. Nunca te esqueças, a oração, ela estreita a tua comunhão com o Senhor. Ela te aproxima de Deus. É a oração que te faz amigo do Todo-Poderoso. É com a oração, é através da oração, amados, que tu torna-se íntimo de Deus. Como é que você pode tornar-se íntimo de Deus se você não conversa com Ele? Se você vai apenas esporadicamente no culto? Nós temos que conversar com o Senhor. Temos que encontrar tempo para Deus. Eu não consigo, pastor, eu não consigo. Não vai conseguir. Você tem que fazer acontecer na tua vida. São situações, amados, que parte de nós. Nós temos que mudar a nossa forma de vida, mudar a nossa visão com relação a Deus, para que Ele seja honrado, para que Ele seja glorificado na nossa existência. E se tu não encontrares tempo para essa vida de oração, o que adianta trabalhar? O que adianta as diversões? O que adianta casar-se, dar-se em casamento, os filhos? O que adianta conseguir os tesouros dessa terra, se não herdarás o reino de Deus? Se não herdarás o reino dos céus. Nós precisamos entender, irmãos, o que é importante.
o que é primordial na nossa vida. E nós muitas vezes não temos dado valor àquilo que é importante. E o maligno vem e faz como fez a esta mulher. Escraviza. Escraviza. As pessoas tornam-se escravas do maligno. Dentro da igreja, lendo a Bíblia, andando por aí com o nome de Cristo na boca. Muitas vezes com uma camiseta, eu sou de Jesus, camiseta bonita, com o nome de Jesus bem grandão, enfim. Olha, amados, isto não tem peso. O nosso peso está na comunhão verdadeira com Deus. E era isto que Paulo e Silas tinham. Eles tinham comunhão verdadeira com o Senhor. E este é o ensinamento que fica na palavra. E nós precisamos buscar esse ensinamento para a nossa existência. O Senhor é a porta. E Ele precisa ser a nossa porta. A porta na minha vida. A tua vida precisa ter uma porta. E essa porta precisa ser Jesus também. E tu precisas passar por esta porta. Porque é a porta que dá acesso aos céus. Mas quando Cristo é a porta da nossa vida, só entra aquilo que o Espírito Santo de Deus permite. E esta é a verdade do Senhor. No versículo 17, veja que interessante. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Nós temos uma ideia, irmãos, que todo possesso só fala palavrão, xingamentos e coisas ruins. Na verdade, eu nunca vi possesso que não fale só palavrões, coisas ruins, maldições e coisas assim. Todos eles falam a mesma coisa, já notaram isso? Já viu um possesso? Todos falam a mesma coisa. No entanto, o Senhor mostra-nos uma realidade diferente. O Senhor mostra-nos que o diabo se manifesta de muitas formas para enganar as pessoas. E nesse texto, irmãos, aquela mulher, escravizada por um espírito de adivinhação, escravizada por um espírito maligno, ela não xingava a eles. Não proferia palavrões, nem tampouco maldições ou coisas parecidas. No entanto, os exaltavam. Veja que interessante. Olha como o diabo é astuto. E isso serve para que nós possamos estar cada dia mais atentos. Vigiarmos ainda mais na nossa caminhada. Esses homens são servos do diabo, do capeta. São enganadores, malditos. Cuidado com eles. O espírito maligno falou o seguinte. Olha só que interessante. Esses homens são servos do Deus Altíssimo. Veja, irmãos, e vos anunciam o caminho da perdição. Eles vão te levar para o inferno, eles vão te condenar, vão te matar, destruir a tua vida. O maligno falava o seguinte: ele vos anunciam o caminho da salvação. Como não acreditar nesse espírito? Como não acreditar, amados? Veja como o diabo age. Veja como o maligno, ele tem as suas estratégias para conquistar as pessoas. No entanto, o apóstolo tinha discernimento. Isto é algo que nós precisamos na nossa vida. Discernimento, amados. Discernimento. Mas o discernimento é fruto da nossa comunhão com o Senhor, de uma vida de oração, de uma vida de proximidade, com uma vida aos pés de Cristo. O Espírito de Deus revela para você se as coisas procedem ou não do Todo-Poderoso. Mas, amados, qual era a finalidade do maligno? Qual era o objetivo do maligno em exaltar aqueles? Qual o objetivo deles? Qual o objetivo deles? Porque certamente era o diabo e mais um monte de demônios. Qual o objetivo deles? Veja, Filipos era uma cidade pagã, marcada pela cultura grega. Era uma cidade idólatra, acostumados com as mais diversas divindades. Para eles não era anormal aparecer um Deus diferente, um Deus que poderia ser adorado. E o diabo sabia como relativizar a mensagem do Senhor. Ele sabia como fazer. E o que o maligno fez? Colocou na boca daquela mulher possessa palavras de exaltação à mensagem de Cristo. Por que isso era bom para ele? As pessoas que ouviam aquela mulher sabiam quem ela era,
Sabiam que era uma profetisa das trevas, uma mulher que revelava o futuro, que adivinhava as coisas. Eles sabiam quem era. Tanto é que essa mulher dava lucro àqueles que a escravizavam, aos homens que a escravizavam. Ou seja, certamente ela tinha um reconhecimento em Filipos grande. As pessoas sabiam quem era essa mulher. E a partir do momento que ela passava a falar que aqueles que estavam pregando a respeito do Todo-Poderoso, que eles estavam corretos, o maligno colocava na cabeça das pessoas: olha, estes é um dos nossos. Estes é semelhante a esta mulher. Não está pregando nada diferente. É apenas mais um Deus por aí, mas de acordo com essa mulher, está de bem com ela, ela fala bem desse Deus, ela fala bem destes que estão falando desse novo Deus. Veja como o maligno faz. Ou seja, o objetivo do diabo era fazer a população de Filipos e da região entender que não existia nada de novo. Era apenas mais um Deus lá em Filipos. Veja como o maligno faz, amados. E muitas vezes nós temos visto isso dentro das igrejas atuais. Dentro das igrejas evangélicas. Quantos falsos profetas, quantos adivinhadores, quantos que estão por aí com uma palavra mentirosa, mas em nome de Deus. E me desculpe, irmãos, mas eu vou falar algo aqui que talvez não agrade a alguns que aqui estão e aqueles que hão de ouvir essa palavra posteriormente. Mas aqueles camaradinhos que vão adivinhar CPF das pessoas, número de RG, o que ele foi no passado, de onde veio, e essas coisas todas, isso não é o Espírito Santo de Deus de forma alguma. Até porque, amados, não faz sentido. Esse não é o evangelho de salvação, esse não é um evangelho de mudança, não é um evangelho de restauração, é um evangelho místico, um evangelho marcado pela adivinhação, mas para adivinhação e totalmente fora do contexto bíblico. Como acreditar nesses camaradas? Mas estão falando em línguas dentro das igrejas, dentro da igreja evangélica, falando em nome de Cristo, falando a respeito de salvação, da necessidade de viver a vida santa. Esse espírito maligno que estava encarnado nessa mulher, falava tudo isso. Pregava a mesma coisa. Nós precisamos ter discernimento hoje, para entendermos o que é que provém de Deus e aquilo que não provém do Senhor. E tudo aquilo, amados, que não bate com a palavra, que foge ao controle da palavra, que é a nossa maior revelação, tudo aquilo que foge a essa realidade, com certeza não é de Deus. E há um texto bíblico que diz que, se possível, enganaria os próprios eleitos. Conhecem o texto? Se possível, enganaria os próprios eleitos. E outro texto diz ainda que ele pode fazer descer fogos dos céus, fazer sinais espantosos, magníficos, extraordinários. Portanto, não se iludam com o maligno. Ele está aí para escravizar, para destruir, para acabar com a obra do Todo-Poderoso. E ele há de usar de todos os meios. E esse texto, amados, chama-nos a atenção exatamente para essa realidade. O apóstolo diz a respeito da associação, a mensagem de associação. A associação de uma mulher que vivia em práticas totalmente contrárias à vontade do Senhor, com a mensagem do Senhor. E nós precisamos ficar atentos. Fique atento àquilo que você tem ouvido nesses últimos tempos. Fique atento. Porque o diabo de 1900 anos atrás, mais ou menos por aí quando foi escrito esse texto e quando isso aconteceu, mais ou menos 1900 anos atrás, é o mesmo que age hoje. E foi o mesmo que tentou dominar o céu. Não conseguiu dominar o céu, mas levou um terço dos anjos. Veja como ele é poderoso, não te deixes enganar. Amados, nós precisamos olhar para essas realidades do Senhor e vivermos cada dia mais Cristo Jesus de uma forma clara, objetiva, real, santa. Se não houver santidade na nossa vida, certamente não temos comunhão com Cristo. Se não houver uma vida de oração, fica difícil ter comunhão com Cristo. Ore. Tem que orar. Tem que conversar com Deus.
Tem que falar com o Senhor. Mas pastor, eu não tenho tempo. Não sei o que você quer da vida. Queres ir para o céu ou não ir para o céu? Se você não quer ir para o céu, continue sem tempo. Mas se queres ir para o céu, tens que encontrar tempo para o Senhor, porque a tua vida não é tua, é de Deus. Ele te comprou a preço de sangue. Mas, amados, qual foi a atitude? Qual foi a atitude desses homens? Versículo 18. E isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. O interessante, queridos, é que nós não encontramos um texto na Bíblia em que há um bate-papo. Aquele bate-papo longo. Vez ou outra você vê perguntando de onde você veio, enfim, mas só por aí. Mas, geralmente, é cortado toda a ação do maligno de uma forma direta. O apóstolo Paulo não chegou curioso ali, mas por que você está falando que eu sou de Cristo? Porque a minha mensagem é de salvação. Não travou um diálogo, não levou um papo amigável com o demônio, não. Ele apenas disse: saia em nome de Cristo, retira-te em nome do Senhor Jesus. Assim precisa ser, amados, a nossa atitude com relação ao maligno. Não permita que ele converse com você. Não permita que ele jogue confete sobre a tua vida. Não permita que o maligno te elogie nas coisas erradas. Não aceite de forma alguma aquele apoio para as práticas pecaminosas que você tem cometido. Por que apoio? Às vezes aparece alguém para falar: tudo bem, o Senhor entende, sabe como são as coisas. Você está na prática do pecado. Mas aparece um vivente, um filho das trevas, enviado pelo demônio para dizer para você: não, tudo bem, continua, é assim mesmo. Já aconteceu isso com você? Deslizou fazendo alguma coisa errada e apareceu alguém que diz que é do Senhor para te apoiar? Sempre aparece. Estes são os enviados do maligno. Nós não podemos de forma alguma acatar uma palavra positiva de conformidade com os nossos atos pecaminosos. Nós temos que confrontar a nossa vida com aquilo que Deus quer e vivermos a verdade do Senhor. Amados, o apóstolo Paulo expulsou, não quis saber o porquê. Nós temos que expulsar o maligno que muitas vezes está falando conosco. O maligno está falando: coisas boas, magníficas, extraordinárias, enchendo o teu coração de ilusão. Este é o caminho. Veja, Deus compreende. Lá na frente, Deus dá um jeito, Deus dá um pinote e Ele muda a tua história. Continue no caminho errado hoje. Não tem problema não. O Senhor pode mudar lá na frente. Afinal de contas, Jesus pode todas as coisas. Deus pode todas as coisas. Aí nós prosseguimos, dando passos no caminho errado, iludidos, enganados pelo espírito maligno, porque lá na frente Deus vai mudar a nossa história. Não vai. Não vai. Não te deixes enganar. O caminho errado, o conselho das trevas, o conselho do demônio, não te aproxima de Deus jamais. Vai distanciá-lo. E quando você chegar no fim daquela etapa na qual você esperava que Deus fosse agir, você vai descobrir que tem mais uma etapa pela frente. E você vai no mesmo pensamento: lá na outra etapa Deus vai agir. E assim vai, e assim será, até você te encontrares lá diante do trono do Senhor e o Eterno falar para ti: não te conheço, não sei quem é você, afaste-se de mim. Afaste-se de mim. Queridos, eu sei que a palavra é dura, mas quem disse que a palavra de Jesus era mole?
Em que parte da palavra você encontra Jesus falando, a minha palavra é assim, é de conformidade, para você se conformar com as suas atitudes. Mas a palavra de Deus é positiva, é uma palavra positiva, irmãos. Nós temos que entender que são passos, é uma escada que você sobe degraus dia após dia, degraus dias após dia, até alcançarmos a estatura do varão perfeito. Quem é o varão perfeito? Cristo Jesus. Isso é possível alcançarmos a estatura do varão perfeito quando nós repreendemos toda ingerência do maligno na vida da gente. Todas as vezes que ele chegar com aquele blá 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 gostoso de se ouvir, aquele blá 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 que é a verdadeira utopia na vida da gente, prometendo realizar tudo o que você quer na tua existência. Ah, mas eu nunca ouvi o diabo falar comigo. Ô pastor, o diabo nunca falou comigo. Não? E aquela voz que você ouve, é de quem? Ah, eu nunca ouvi nenhuma voz. As inclinações, aquilo que teu coração sente, deseja e age, são as vozes do maligno na vida do homem. Fique atento. Fique atento. Você já ouviu a voz do maligno? Eu já ouvi a voz do maligno. Todos nós vamos ouvir a voz do maligno. O interessante em relação a ouvir a voz do maligno, irmãos, não é que há de aparecer uma mulher possessa, uma escrava de Satanás como esta mulher, ou alguém escravizado pelo diabo para ficar falando com a gente. O diabo não precisa disso também. Ele pode até usar, mas ele trata pessoalmente com você, como tratou pessoalmente com Cristo Jesus. O diabo não mandou um intermediário, vai lá, fala com Jesus que eu estou falando isso para ele. Levantou um profeta cheio de poder, profeta que andava e os relâmpagos desciam do céu diante dele. Não, quem tratou com Jesus foi o diabo. E é o diabo que trata com você. E ele fala. E ele te convence que você tem razão. E você está na prática errada, você está andando por caminhos errados, você está cada dia mais longe do eterno, e o diabo dizendo, não, tudo bem, Deus entende, olha a situação, veja como estão as situações, Covid, veja o Covid, você vai sair de casa, você vai sair de casa, você vai se contaminar, você vai morrer. Aí o diabo fala para você, fica em casa, não vai para a igreja não. E quantos ouviram a voz do diabo? E quantos estão ouvindo hoje a voz do diabo? Ainda estamos na zona verde. É o baixo risco. Mas tem muita gente que está ouvindo o diabo falar, se você vai na igreja, você vai se contaminar. Afinal de contas, quem é que cuida de nós? Quem é que domina a nossa vida? Quem é que zela por nós? Quem é que domina a nossa existência? Quem é que tem a nossa vida nas suas mãos? Não é Deus. Nós não somos do Senhor. Não é isso que falamos. Por que ouvir o diabo se o Senhor fala, vinde a mim? Vinde a mim quem? Cansados, sobrecarregados, enfermos, doentes, maus, etc. Vinde a mim. Vinde a mim. Não, eu não vou. Fica em casa. E vai por aí. Evidente que eu estou usando o exemplo do Covid porque está aí diante de nós. No entanto, isso se aplica a tantas outras áreas da nossa vida. Não é verdade? Oh, misericórdia! Parem de ouvir o diabo. Quando ele abrir a boca, expulse-o de diante de você. Faça como Paulo. O que é que Paulo fez? Em nome de Cristo Jesus, eu te mando, retira-te. Oh, glórias! Aleluias! Assim precisa ser a nossa vida, irmãos. Não supervalorize o maligno, não supervalorize o inimigo de nossas almas, não supervalorize, porque é possível vencê-lo. A Bíblia diz que nós temos autoridade para expulsá-lo, para pisar sobre a sua cabeça. Interessante que não é uma autoridade dada a pastor, a presbítero, a diácono, pastora, diaconisa, e vai por aí, a bispa, apóstolo, e vai. Não, é uma autoridade que Deus concedeu aos que creem. Aos que creem. Se você crer, nem precisa chamar o pastor,
Você pode, a exemplo do apóstolo Paulo, apenas repreender e o maligno é de submeter-se à tua voz, porque você tem poder, o poder que veio do Senhor sobre a tua vida, mas é preciso vida de santidade, de comunhão, de unidade, vida de oração. Queridos, o apóstolo e Silas estavam em Filipos, e ali eles estavam pregando o evangelho. Expulsaram o demônio daquela mulher, mexeu em todo o inferno. E o diabo mostrou o seu poder. Mais uma vez. Primeiro mostrava o poder através da mulher escrava. Agora mostrou o poder usando as autoridades. Lançaram Paulo e Silas na prisão depois de surrá-los. E ali estavam, presos. O que eles estavam fazendo na prisão? Lamentando. Ó, Paulo, não devíamos ter expulsado. Era só mais uma endemoniada. Por que fomos mexer nesse vespeiro? Ô, Paulo, fizemos... Não, estavam louvando, adorando, glorificando o nome santo de Deus na prisão. O que é que Deus fez por eles? Algo sobrenatural. Quem sabe o que foi que aconteceu lá em Filipos? Ninguém sabe? Fala, Ruth. Abriram-se as cadeias, as portas. Um grande terremoto aconteceu ali. E todas as coisas abriram-se. Mas manifestou-se o poder do Senhor mais uma vez. No entanto, o Senhor tinha mais. Quem foi que foi para o céu com essa história? O carcereiro e toda a sua família. Veja como Deus faz. Se você enfrentar o maligno de frente, se você bater no maligno, se você resisti-lo, se você pisar sobre a sua cabeça, o Eterno faz um milagre. E vidas onde vê o poder do Senhor, vidas onde vê a glória do Senhor, vidas onde aceitarem a grande salvação do Todo-Poderoso. Versículo 30, ouça. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Quem perguntou isso? O carcereiro. Ele viu, ele conseguiu ver o poder do Senhor. Ele conseguiu ver a glória do Todo-Poderoso. É assim que Deus quer que hajamos, que sejamos fiéis. E desta forma o maligno não te escravizará. Ele não dominará a tua vida, mas sim terás poder e autoridade do Senhor para vencer nessa batalha, vencer nessa luta. E nunca te esqueças. Você não está de bobeira sobre a face da terra. Não, não está. Não queira ficar de bobeira sobre a face da terra. Não encontre desculpas para justificar o pecado. Deus não justifica o pecador que continua no pecado. Somente os arrependidos que confessam, esses são justificados, lavados, purificados e feitos em filhos de Deus. Amém, igreja? Oh, glórias! Que vivamos a verdade do Todo-Poderoso, que sejamos amados, onde quer que estejamos, luz, para que a glória do Eterno se manifeste, para que vejam o Senhor na nossa existência, para que queiram servir o nosso Deus, para que queiram adorar o nosso Deus. Não viva de bobeira. Ah, eu sou crente, eu sou crente, eu sou crente. Gente, saia dessa vida. O diabo conhece Deus muito mais, infinitamente mais, mais do que ninguém. Conhece Deus mais do que ninguém. O diabo sabe quem é Deus, esteve nos céus, diante, face a face, não como ser humano. Ele contemplou Deus, o Todo-Poderoso, face a face. E mesmo assim traiu o Senhor, abandonou o Todo-Poderoso e está condenado ao inferno. Não te enganes, não te enganes. Crê em Deus, ninguém crê mais do que o diabo. Ninguém crê. Ninguém crê em Deus mais do que o diabo. Mas não muda a vida. Ele está condenado. Creia, mas viva a fé no Senhor. Amém? Creia em Deus, mas viva Deus. Saia desse mundo de ilusão. Saia. Não vale a pena. E no final dele tem um buraco sem fim. Porque sem fim, a Bíblia diz que por toda eternidade é um sofrimento de ranger os dentes. Não queira isso para a tua existência. Amém, gente? Oh, glórias! Que Deus toque no teu coração. Que desperte a tua vida. Que tu sejas uma pessoa que ame o Senhor acima de todas as coisas. Que busque a presença do Espírito Santo. Que é exemplo do apóstolo Paulo. Que tenhas discernimento. Que tenhas resistência.
que você esteja sujeito à vontade do Eterno, para que seja um soldado vencedor nessa terra. Amém? Glórias a Deus por isso. Nós vamos orar, e nessa oração você fale, apresente-se ao Senhor, fale com Deus. Eterno, aqui está a minha vida. Amado, aqui está a minha vida. Fale com o Senhor. Amém? Senhor, aqui está a minha vida, Pai. Aqui está a minha existência diante do teu trono, porque eu quero viver a tua verdade. Eu quero ser cheio do teu Espírito, quero andar contigo, Senhor. Eu quero ter a tua autoridade. Eu não quero, meu Deus, perder tempo sobre a face da terra, mas eu quero, Senhor, a cada instante fazer aquilo que tu queres na minha existência. Oh Deus, abra meus olhos, meu entendimento, dá-me discernimento, para que eu não ouça a voz do maligno, Senhor. E a esses, Pai, que hão de ouvir esta palavra, esses que estão ouvindo esta palavra, que da mesma forma tu venhas mover de forma poderosa, para que tenham discernimento, para que não ouçam o maligno, mas que estejam com seus corações abertos para ouvirem a voz do Santo e Bendito Espírito. Ó Espírito Santo de Deus, fala conosco e edifica-nos. Esse é meu clamor em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Mensagem 958.